Muito bem. Nosso próximo pastor e pastora, né? É o bispo Plínio, com a sua pastora. Só um minutinho. Pois é a pastora Jéssica e o bispo Plínio. Eles vão estar falando sobre o ministério deles. Olha só que interessante. Maravilhoso, né? Vamos recepcioná-los. E... Alô, povo de Deus! Maravilhoso! Graças a Deus! Estamos atingindo 18 horas ininterruptas de louvor, adoração e palavra de Deus. Vocês fazem parte também dessas 24 horas, em nome do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo, Jéssica. E também o bispo Plínio, sejam muito bem-vindos. A palavra de Jesus. Fiquem de vocês. Parte desse, que privilégio fazer parte desse momento tão especial, desse tempo que o Senhor está nos dando para a gente compartilhar a palavra do Senhor e a gente ser também edificado em nome de Jesus, né? É isso. E eu gostaria de já começar aqui, quando o bispo chegar, ele tem mais assim, né, com louvor e tudo mais, mas eu vou... Pode já começar a palavra, pastor? Ou o senhor... À vontade. À vontade? Então tá bom. A Sara... Que bom, glória a Deus. Amém. Bom, eu queria compartilhar a palavra que Deus colocou no meu coração sobre tipificar o que aconteceu, né, com Moisés e também um tempo novo também através de Jesus. Está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo, vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. E Deus continuou: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvir o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso, desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Efeu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Amém? E ainda Deus fala assim, ó, venha, agora venha, e eu enviarei a Faraó, porque para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você. E este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus
neste monte. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar, colocar debaixo de oração essa palavra, esse período, e que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos nos apresentarmos no teu altar. A tua palavra ela é viva e a tua palavra é eficaz, meu Pai. Por isso eu te convido, assim como o Senhor, durante todo este dia, o Senhor está falando ao nosso coração, o Senhor está trazendo vidas, e o Senhor tem trazido respostas, meu Pai. E eu te peço, continua falando, em particular com cada vida que aqui está nos ouvindo. Que a tua palavra venha transformar, que a tua palavra venha trazer esse novo tempo, que a tua palavra, Senhor, venha edificar, Senhor. Nós entregamos as nossas vidas na tua presença e declaramos que só o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Age, interfere, usa a minha vida, Senhor, e que eu seja um louvor a ti toda a honra e toda a glória para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu sou a pastora Jéssica, né? Só me apresentando aqui antes de compartilhar. Eu estou junto com meu esposo, o Bispo Plínio, lá em São Bernardo, na Igreja Renascer em Cristo. E lá juntos a gente dirige a igreja. Nós já estamos no ministério há mais de 20 anos. Nós estamos há 22 anos juntos, exercendo aí o envio do Senhor, desenvolvendo o nosso chamado, aprendendo cada vez mais com aquilo que o Senhor tem para realizar, né? E desenvolvendo aquilo que Deus tem sobre nós. Então, realmente é uma forma da gente expressar o nosso amor e a nossa gratidão ao Senhor, cumprindo aquilo que o Senhor pediu para que a gente cumprisse em nome de Jesus, né? Não era de um lar evangélico, né? Eu não nasci num berço evangélico. Quem me trouxe a Jesus, quem me levou até Jesus, me apresentou Jesus, foi o meu esposo, o Bispo Plínio. Então, eu sou muito grata, eu sou uma discípula dele. E estou feliz com isso, porque ele pôde me ensinar, ele pôde caminhar comigo. A gente juntos, nós trabalhamos para o reino de Deus. Amém? Então, eu gostaria de compartilhar essa palavra com vocês, né, que tão especial. Moisés, quando ele foi aqui nesse período, Moisés ele já tinha aproximadamente 80 anos. E ele já tinha deserto, né, já tinha constituído uma família também, Moisés. E a palavra de Deus fala que, num certo momento que eles estavam caminhando, que ele estava cuidando ali, né, do rebanho, que ele estava naquele Monte Horebe, naquele deserto, Deus apareceu para ele, e a palavra de Deus fala que uma sarça que estava em chamas começou a se consumir. E ali se misturou tudo, ele não sabia quem que era a sarça, o que estava acontecendo, começou a adorar aquela situação. Muitos ainda falam que ele adorava aquela sarça por uma forma de adoração, enfim. Mas, na verdade, era a presença de Deus, era tão grande naquele lugar que ardia o coração dele. A presença de Deus era tão forte naquele lugar que eles eram tomados por aquela chama, né? E Deus se apareceu no momento, e quando ele se apareceu, ele até teve medo, ele falou, meu Deus, ele não conseguia olhar para Deus, né? Uma única vez na Bíblia que a gente fala que um homem viu Deus, né? Que foi Moisés, que a palavra de Deus fala que ali Moisés escondeu o rosto, porque ele teve medo de olhar para Deus. Olha que forte é isso, né? Então, a gente pode entender o quê? Que Deus se apresentou ali para ele, né? Que Deus se apresentou através daquele mover, através daquele envolvimento, através daquele engajamento. E assim como também o Senhor quer nos apresentar nesta tarde, quer nos apresentar-nos, quer fazer com que a gente se envolva também com aquilo que é a presença dele. Porque nós sabemos que, às vezes, a gente passa por um deserto, às vezes a gente passa por mas em todas as coisas, Deus coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, né? E quando Deus ele se apresenta ali para Moisés, ele fala assim, sou eu.
né? Primeiro lugar, tire as sandálias dos seus pés. Primeiro lugar, tira tudo aquilo que ocupa espaço no coração. Hoje, o Senhor tem um tempo novo para cada um de nós, através da adoração, através da arte, da expressão do nosso corpo, da expressão do nosso amor a Ele, né? E então, que em primeiro lugar, a gente possa tirar tudo aquilo que é velho, as coisas velhas, pensamentos velhos, sentimentos velhos, né? Muitas vezes a gente já se conformou com algumas situações que a gente passa, né? Mas o Senhor tem coisas novas para cada um de nós. Você quer andar com o Senhor? Então tire em primeiro lugar as coisas que te atrapalham. Tire em primeiro lugar as coisas que trazem embaraço na tua vida. Tire aquilo que muitas vezes quer trazer confusão na tua vida. Tire todos os pensamentos que quer trazer morte, quer fazer com que você se torne uma pessoa negativa, quer fazer com que você fique paralisado. Tire a sandália dos seus pés, para você entrar numa terra nova, para você entrar num tempo novo, para você vestir uma nova vestimenta. Você precisa tirar as coisas velhas, para que entre o novo do Senhor. Através da expressão, através da tua adoração, tira o sentimento que muitas vezes quer ocupar o teu coração, quer invalidar aquilo que Deus fez, e ele não estava reconhecendo. Então, para a gente reconhecer o Senhor e para a gente ter liberdade, eu preciso tira, arranca fora, né? Peça para que o Senhor traga um novo para você, em nome de Jesus. Em segundo lugar, o que aconteceu com aquele homem chamado Moisés? Depois que ele tirou, ele falou assim, olha, mas como que eu posso ir? Porque ele era um homem de espada, ele era um homem de guerra, ele era um guerreiro, ele era um soldado, né? Mas só que a partir do momento que o Senhor o chamou, que o Senhor falou, eu estou te enviando, eu estou com você, eu sou com você. A partir daquele momento, ele começou a ser forjado no teu caráter, a ser um homem de Deus, a ser uma pessoa que tinha ali o cajado de pastor, o cajado daquele que envolvia, o cajado daquele que dava direção, porque o Senhor estava formando um líder, que foi o maior libertador que nós já conhecemos da Bíblia, que foi Moisés. Por quê? Porque ali ele estava sendo revestido pelo Espírito de Deus. Então, o que o Senhor tem para cada um de nós? O Senhor também tem vestes novas. O Senhor tem uma caminhada nova para a nossa vida. O Senhor tem algo novo para você, em nome de Jesus. Enquanto ele estava ali, paralisado, até mesmo por aquele medo, porque a palavra de Deus fala que quando Deus apareceu para ele, o que aconteceu? Ele teve medo, ele não conseguia enxergar Deus, ele não conseguia mostrar o seu rosto, ele não queria. Porque muitas vezes é assim que acontece, não é? A gente não tem dúvida, às vezes insegurança, né? Às vezes por tantas coisas que talvez nós tenhamos passado. Então, a gente fica meio que com aquele pezinho atrás. Mas o Senhor falou assim para ele, pois você foi escolhido. Você foi escolhido. E através das tuas mãos, o meu povo, aquele povo que ama o Senhor, o meu povo, filhos de Israel, por causa do clamor, eu estou te enviando, eu te escolhi. E o Senhor nos escolheu. Cada um de nós, o Senhor nos escolheu da forma que você é, da forma que você adora o Senhor, da forma que você expressa o teu amor ao Senhor. O Senhor te escolheu. E o que você vai fazer com essa escolha? O que você vai fazer com essa escolha? Por muito tempo, na minha caminhada com o Senhor, por eu já ter passado tantas decepções na vida, quando eu entrei na igreja, desconfiada de tudo, achando que não era aquilo que eu queria fazer, aquilo que eu queria realmente seguir, né? Com uns hábitos muito ruins, né? Uma forma de criação que
totalmente diferente daquilo que era aquela história que o Senhor tinha para fazer, né? Então, eu não confiava em ninguém, não queria realizar nada. Sabe quando a gente empaca o burro, né? Empaca o burro e fica ali, porque a gente fica paralisado. E não ficou assim paralisado. E às vezes a gente também está paralisado, às vezes por decepções, não sabemos, né? Por complexos, com baixa estima. Só que o Senhor, ele falou para Moisés, Moisés, é você que vai agora ser um líder, você que agora vai dirigir, você agora que vai passar os seus limites. E eu quero falar para você que esse é o tempo de Deus para a tua vida, para você viver coisas novas, para você sair desse território que muitas vezes está te marcando, te marcou, fez você muitas vezes ficar ali nessa condição e que você não quer mais nada. Deus tem muitas coisas. Deus tem coisas superiores para você. Em nome de Jesus, o Senhor vai realizar esse desejo. E o Senhor vai colocar um sentimento novo na tua vida. Assim como Moisés, você também é escolhido do Senhor, né? E ele era um homem que ele era gago, né? Ele era um homem que ele não sabia muito bem expressar o teu sentimento, não é verdade? Mas o Senhor escolheu daquele jeito. É desse jeito que o Senhor te escolheu. É dessa forma que você vai viver um tempo novo na tua vida. Assim como Moisés, Jesus também, ele veio para nos salvar. Ele veio para nos libertar. Assim como Moisés foi usado por Deus para libertar aquele povo, Jesus ele veio para nos libertar, para mostrar a presença dele, para mostrar o poder dele através das nossas vidas, para mostrar que Deus tem um caminho. Não importa como que você está, mas Deus tem um novo caminho para você. Não importa a situação ou o sentimento que você chegou, mas Deus tem algo novo para cada um de nós. E eu gostaria de encerrar lendo o que está escrito em Isaías capítulo 53, que fala exatamente isso. E em nome de Jesus eu quero declarar sobre a sua vida essa palavra, né? Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura, olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Olha só. Era desprezado e o mais rejeitado. E você da arte? Às vezes a gente nem é visto, né? Às vezes a gente nem é visto, só quando tem alguma apresentação, ou quando a gente tem algo, uma cantata, né? Às vezes você é uma pessoa que está lá nos bastidores, né? Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, a gente estava perdido, a gente não tinha ninguém para dirigir, né? Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E de linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nem enganado,
fosse encontrado em sua. O Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer, quando ele dera sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Olha só, ele verá o fruto do seu trabalho, e da sua alma ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, se eu lhe darei a sua parte, com os grandes e com os poderosos, ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Essa é a história que Jesus realizou pela nossa vida. E você? O que nós faremos pelo Senhor? O que você vai fazer? É dia de nós vivermos um tempo novo. É dia da gente tirar realmente tudo aquilo que impede de Deus agir na nossa vida. O que impedia de Deus agir na vida de Moisés? Talvez a gagueira, o medo, a insegurança. Teve um momento que ele fez o que não era correto, então aquela acusação que estava sobre a vida dele. Mas o Senhor deu uma oportunidade. E o Senhor escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Aqueles que se acham os mais loucos, os mais importantes, porque talvez está no ministério, o ministério que destaca mais, o ministério que talvez se expõe mais, mas você que está nesse ministério, é o ministério que o Senhor te escolheu, para você viver aquilo que talvez não é para outra pessoa, mas é para você viver. Não adianta você se esconder, não adianta você se encurvar, não adianta você achar que Deus está falando com todo mundo, mas não está falando com você. Imagina. Não, Deus está falando com você. É com você. Assim como Moisés. Moisés quis se esconder, mas não dá para a gente esconder de Deus. Não dá para a gente procurar outros caminhos se não for ao Senhor. Então é tarde da gente se reconciliar. É tarde da gente buscar esse novo tempo, viver esse novo, dar oportunidade para Deus realizar de uma forma diferente em nome de Jesus. Será que você quer? Será que você está disposto? Então, em nome de Jesus. Hoje Deus vai realizar coisas superiores na tua vida. Eu creio. Amém? Em nome de Jesus, queria chamar o bispo já está aqui e vai continuar com a gente aqui, sentado. E vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde e que você tenha esse tempo novo na tua vida também, para você viver um ministério abençoado, próspero do Senhor, em nome de Jesus. Valeu, parabéns. Amém. Muito bom. Boa tarde a todos do programa Gospel Show. 24 horas de 24. adoração, de louvor. Parabéns, pastor Roberto. Já são anos e anos nessa iniciativa para alcançar vidas, para que nós possamos realmente fazer e cumprir o nosso chamado, que é levar o Evangelho de Cristo, Senhor Jesus, a todas as pessoas. Né? Crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. E é muito importante esta palavra que a pastora Jéssica estava ministrando aqui, porque é realmente uma palavra, como diz no livro de Isaías, no capítulo 55, que ela não volta vazia. Ela se cumpre na vida daquele que crê. Então, quando você coloca o teu coração nessa palavra, não há limites. Né? Eu estava meditando aqui na palavra de 2 Reis, capítulo 4, que é também um momento muito difícil. É melhor você ir por ali? Isso. Mãe com seus filhos e, de repente, uma cobrança inesperada, uma situação inesperada, ela acontece, né? Está em 2 Reis, capítulo 4, eu vou ler aqui
junto com vocês. Ó, diz assim: certa viúva de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: o meu marido, teu servo, está morto. E o Senhor sabe, ele temia a Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravo. Eliseu perguntou à mulher: o que eu posso fazer por você? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu o quê? Eu não tenho nada em casa. Quantas vezes a gente fala isso, né? Às vezes até de raiva, né? Eu não tenho nada. Ela disse: eu não tenho nada, a não ser uma jarra de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas as vasilhas, e todos os seus vizinhos, a todos, né, os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entra em casa, fecha a porta, você e os seus filhos, e derrama o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si, dos seus filhos. Esses lhe passavam as vasilhas, ela as enchia. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela, contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e seus filhos vivam do que sobrar. Então, nós vemos aqui uma situação de alguém que estava para perder os seus filhos. Naquela época, quando não se havia condições de pagar uma dívida, os filhos eram levados como escravos, né? Porque eram utilizados como moeda de troca. Imagina, jovens, né? Havia uma mão de obra muito assim favorável de escravos. Então, aquela mãe entrou em desespero. O que eu faço agora? Mas o marido dela era um servo de Deus. E essa é a diferença de nós sermos servos de Deus. Por quê? Porque na hora do aperto, para onde nós vamos? Nós vamos à presença do Senhor. Ou seja, nós conhecemos o caminho, né? E quem aqui não passa por lutas, por tribulação, dificuldades, todos nós, a tempestade, ela vem para aqueles que construíram a sua casa sobre a rocha e aqueles que construíram a sua casa sobre a areia. Só que quem construiu sobre a areia, infelizmente, não resiste à tempestade. Por isso, nós temos que ser como os montes de Sião. Fala aí, pastor Roberto. Com certeza. Como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os do Senhor, em volta do seu povo, autoridade e poder, o domínio em suas mãos, porque o Senhor é rei, o Senhor é Deus dos povos. Então, nós temos que estar firmados como os montes de Sião, que não se abalam. E assim, essa viúva foi em direção da igreja, do profeta Eliseu, né? Como se fosse na igreja, nos dias de hoje. E ela disse: me ajuda. E o profeta disse: o que eu posso fazer pela senhora? E aí, ele pergunta: o que você tem em casa? E ela fala: eu só tenho um jarro com um pouquinho de azeite. É suficiente. Você crê que Deus pode fazer um milagre? Você crê que o Senhor pode multiplicar? De repente, se fosse algumas pessoas dos dias de hoje que a gente conhece, talvez até se revoltaria dizendo: eu fui lá no profeta, ele nem orou, por assim, sabe, me perguntando o que eu tenho em casa, eu preciso de ajuda. Mas graças a Deus que ela foi humilde. E o Senhor procura os corações humildes. Porque uma oração soberba,
o Senhor não ouve, mas um coração quebrantado, humilde, ele inclina os seus ouvidos para ouvir a oração. Então, em nome de Jesus, nós precisamos colocar o nosso coração na verdade da palavra de Deus. Deus não falha, Deus tem caminhos que nós não conhecemos. Sabe o que aquela mulher fez? O que o profeta falou para ela? Pegou os meninos, pegou os 2 filhos e foi saindo pedindo vasilhas vazias para todo mundo na rua, porque ela queria vencer, porque para ela não tinha limitações. Nós temos muitas condições através, né, da nossa a sabedoria que Deus nos dá, a capacitação que Deus nos dá, a arte, né? Aquilo que você tem prazer em realizar. E muitas vezes nós não fazemos porque achamos um limite. Ou pensamos, será mesmo que isso pode dar certo? Será que se eu falar, será que se eu agir dessa maneira? E é por isso que nós somos colocados à prova. Deus nos prova para sermos aprovados. E você vai ser aprovado se fizer. Coloca o Senhor na tua frente, busca a direção de Deus. Aquela mulher saiu pedindo vasilhas vazias. Levou-as todas para casa. Começou a encher o primeiro milagre, o tantinho que tinha numa vasilha que era dela, não acabava mais. Ela olhava toda hora, filho, dá mais uma vasilha, filho. A quantidade não diminuía. Porque ela estava nas mãos do Senhor. E o que nós precisamos é colocar nas mãos do Senhor. Lembra daquele menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos? E que até os próprios discípulos disseram, Senhor, tem uma criança aí, mas trouxe 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Quer dizer, até eles menosprezaram. Mas quando aquela criança colocou nas mãos do Senhor, uma grande multiplicação aconteceu. É por isso que a palavra de Deus fala que nós temos que ter um coração de criança. Porque se fosse um adulto, ia ficar medindo. É verdade, 5.000, 10.000 pessoas, 5 pães e 2 peixes. Aliás, eu conheço gente que eu já comeria tudo. Você tem conhece? Então, qual é a diferença? Entregar nas mãos do Senhor. Alguém disse assim, o pouco nas mãos de Deus vira muito. E é verdade. Uma grande multiplicação aconteceu. Então, eu quero profetizar sobre a tua vida que o Senhor vai multiplicar os teus talentos. Que você vai ser reconhecido em tudo que você realizar. Que aonde você colocar as mãos, portas de Deus vão se abrir. Sabe o que aconteceu? A casa daquela mulher ficou cheia de vasilha de azeite. Naquela época, o azeite ele tinha uma utilidade assim muito grande, porque ele servia para passar na pele, ele servia para a pessoa que, né, fosse fazer o alimento lá, tempero, servia para unção também, né? Tinha várias finalidades. Então, era algo assim que agregava valor. Se pagava bem pelo óleo, né? Bem feito. Né? Então, aquela mulher encheu a casa dela de óleo e voltou lá no profeta, foi até a igreja de novo. Se fosse outro, já sairia, né? Não, já sei o que eu vou fazer. É para vender, para pagar as contas, eu já sei. Irmão, minha irmã, a direção de Deus. A direção de Deus muda a nossa trajetória. Muitas vezes alguém pode achar isso até babaca, você buscar uma direção de Deus, você esperar em Deus. Mas sabe o que a Bíblia fala? Que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável.
eu não quero a vontade da minha carne, eu quero a vontade do Senhor, você está entendendo? E essa palavra vai ficar gravada aí no programa, no Facebook do pastor Roberto, e você que um dia assistir, em nome de Jesus, vai entrar no teu coração para te levantar, para te mostrar o caminho de vitórias. Quando ela volta à igreja, ela vai até o profeta Eliseu, ele fala, agora você pega o óleo e vende na vizinhança. Sai vendendo. E o dinheiro que você arrecadar, não é gastar, né? Porque diz aí uma música que dinheiro na mão é vendaval, né? Falam isso por aí. E quando uma pessoa tem dinheiro, ela acaba se deixando influenciar e gastando até no que devia, né? Então o profeta falou, você vende o óleo, você primeiro paga a tua dívida, depois você vai viver do restante. Então, Deus pegou aquela mulher miserável e a transformou na empresária do azeite. Deus mudou a história daquela mulher que estava desesperada. Em nome de Jesus, Ele vai mudar a tua história também. Ele vai entrar nesta área que você está sofrendo também. Ele vai te capacitar para fazer você viver os sonhos. Quem é que dá sonhos ao homem? É Deus. E se é de Deus, Ele nos capacita. O que eu não posso é desistir, desanimar, me entregar, deixar com que eu me afaste da presença do Senhor, né? Porque essa viúva, ela conhecia o caminho. Será que alguma amiga dela, alguém, entre aspas, né, poderia falar, ai, como você opa, ele mandou você sair daí pedindo vazia, com isso nem orou. Às vezes, a pergunta que nós temos que fazer é, quais vozes eu tenho ouvido? Porque se você ouvir a voz do Senhor, por mais impossível que seja, Ele vai prosperar os teus caminhos. Amém. Agora, se eu der ouvidos à voz da carne, à minha carne, aí eu vou sofrer consequências por causa disso. Há uma grande guerra interior. A carne contra o espírito. Mas que você escolha a ouvir a voz do Espírito, ouvir a voz do Senhor. Em nome de Jesus, o que aquela viúva, ela viveu, marcou a vida dela para o resto da vida. Ela se tornou uma mulher rica, com recursos. Ela teve os seus filhos de volta. Então, é assim que o Senhor faz. E a Bíblia fala que a fé é loucura para quem não entende, né? A pessoa que não entende, ela acha que você é louco, que você é fanático, que você é isso, que você é aquilo, que tudo é Deus, que tudo é Jesus, né? Mas o que a Bíblia fala aqui? É a sabedoria de Deus para aquele que crê. Por quê? Porque se até o louco andar por esse caminho, ele vai encontrar salvação. Então, em nome do Senhor Jesus, guarda o teu coração. Se levanta hoje, eu não sei de onde você é, onde você está, mas de uma forma ou de outra você está ouvindo este programa ou assistindo, e Deus te colocou aqui, porque nós estamos falando de Deus, das coisas espirituais. E lá no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, fala que a nossa luta não é carnal, a nossa luta é espiritual. E no livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 12, também fala que não é por força nem por violência, mas é pelo agir do Espírito Santo. Então se abra para o Senhor. Deixa Ele agir com poder na tua vida. Eu poderia ler aqui várias vitórias que Deus dá ao seu povo, mas o Senhor nos enviou Cristo para que na nossa vida também, aquilo que nos derruba, aquilo que nos enfraquece, às vezes um vício, aquilo que te tira o foco, você ama tanto ao Senhor e às vezes você se afasta dele, isso te dói. Mas quando você olha para o Senhor Jesus, oh glória a Deus,
as mãos do Senhor estão estendidas para te abençoar. E lá na palavra do Senhor está escrito que ele não vira as costas para aqueles que o buscam. Então, se o cair é do homem, o levantar é do Senhor. Ele vai te levantar. Qual é o teu sonho? Qual é o teu desejo? O que está no teu coração? Ele vai realizar além. Porque na palavra de Deus, o Senhor escreveu que o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para quem? Para quem o ama. E você que está aí me assistindo ou me ouvindo, você ama o Senhor? Então, Deus tem preparado para você, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Lá em Romanos 8, 28, eu já estou terminando, fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, da qual o Senhor tem um propósito. Amém? Então está acontecendo isso, Deus vai te levar a patamares superiores. Fica firme, não se entrega. Amém? Não se deixe. Está o braço da carne, mas comigo e com você, o braço forte do Senhor, para nos ajudar e nos dar vitórias. Amém? Que Deus te abençoe. Eu gostaria de fazer uma oração com você, em nome de Jesus. Coloque a mão no teu coração nessa tarde e deixe com que o Espírito Santo te toque, deixe com que a presença do Senhor te tome. Amanhã, domingo, muitas pessoas vão para a igreja. Vá você também. Vá buscar a Deus. Vá à presença do Senhor. Porque Deus não vira as costas para aqueles que o buscam. Ele é galardoador. Olha que bênção, a palavra galardoador quer dizer recompensador. Ele vai recompensar a tua busca. E o que Deus faz é grande. Os pensamentos dele são mais altos que os meus. Senhor, eu te louvo, te agradeço por esta oportunidade e oro neste momento, meu Pai, por cada vida que está do outro lado, assistindo, ouvindo, de repente, até mesmo alguns dias depois, assistindo aqui a gravação. Eu te peço, ó Pai, traz o teu livramento, ó Pai, guarda, Senhor, traz tua cura, cobre com teu poder, Senhor. Eu clamo, meu Deus, coloco também, Pai, a direção do programa, que o Senhor abençoe, Senhor, a vida do pastor Roberto, tudo aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele, Pai, para que a tua palavra possa avançar e alcançar muitas vidas. São 24 horas de louvor, são 24 horas de palavra de Deus, de testemunhos. Aleluia, é o que nós amamos fazer. Ó Deus, derrama sobre cada um esta porção de milagres e de vitórias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Glória, glória. Glória a Deus, glória a Deus. Que bom que nós estamos juntos, né? E o programa continua. Vai até que horas, pastor Roberto? 23. Até as 23? Começou às 23? Começou ontem às 22. Já estamos Às com 22. 18 horas e 45 minutos. E o Uau. programa termina às 22 horas. Amém. Já teve gente, Glória a Deus. gente de outros países, gente do Brasil todo, com samba, rock, com tudo aqui já. Que bênção. Glória a Deus, vamos embora. É muito bom, né? Muito bom. Quero até lembrar vocês, estou com a minha camiseta aqui, ó.
dia 8 de junho, nós vamos ter a grande marcha para Jesus aqui em São Paulo. Sei que teremos em várias capitais, em várias cidades, né? Eu sei que nem todos são de São Paulo, mas você que pode vir, venha, traga a tua caravana, participe da marcha, todas as igrejas, todas as denominações, todo o povo de Deus reunido, declarando que Jesus é vencedor invicto, é o Senhor do nosso país. Dia 8 de junho, faltam somente 39 dias, tá bom? Prepare a tua família, adquira a tua camiseta, em nome de Jesus, e vamos marchar e agradecer o nome do Senhor. Valeu demais, pastor Roberto. Beijo, Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Vamos ter mais, em nome de Jesus. Amém. Beijo, Deus abençoe. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Parabéns. Aleluia, que maravilha. Irmãos, é tão maravilhoso falar do amor de Deus, falar das coisas que Deus faz para nós. A pastora Jéssica ministrou, né, depois do bispo Plínio, olha o que ele falou. Na situação difícil em que eu me encontro, eu tenho que chamar a Deus. Muitas vezes as pessoas chamam outras coisas, que não têm poder, que não têm autoridade. Então eu preciso chamar aquele que tem poder e autoridade sobre a minha vida e sobre todo o universo. Não é sobre o país tal, sobre a pessoa tal, não. Ele tem autoridade completa sobre todo o universo. Depois, firmados na palavra, peça ajuda. Peça ajuda a Deus. Aquela mulher estava numa miséria total, viúva, numa miséria total, e ela clamou a quem? Ao servo de Deus. Senhor, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Então eu preciso de ajuda na minha vida sentimental, na minha vida familiar, na minha vida financeira, na minha vida em todas as situações. Eu preciso da ajuda de Deus. Você não precisa de ajuda de mais ninguém, a não ser daquele que entregou a vida dele por amor a você, por amor a mim. Será que o Senhor ouve a nossa oração? Ouve. Se você se humilhar na presença de Deus, sim. Eu não me humilho na presença de ninguém, então eu sinto muito. Você vai continuar com essa soberba toda, eu sinto muito. Você vai pagar por esse preço. A soberba vai te levar para o cemitério. E a humilhação vai te levar para a honra. Entregue as honras a Deus. Entregue o louvor a Deus. Quando você entrega a honra a Deus, Ele entrega para você os tesouros desta terra. Os tesouros são dele. Não é do fulano, ciclano, não. Todo o ouro, toda a prata pertence a Deus. Depois ele terminou, aquela mulher que estava desesperada, ela foi transformada, olha só, de desespero, ela foi transformada numa empresária vendedora de azeite. Oh, aleluia! Traz vasilha, traz vasilha, traz vasilhas. E vamos encher. Ela não tem mais vasilhas para encher. Todo mundo já emprestou todas as vasilhas aqui e está tudo cheio de azeite. Por quê? Porque o Senhor fez com que multiplicasse o azeite. Eu falei bem assim, detalhado, para você entender que Deus multiplica aquilo que já está nas suas mãos. E eu sou prova disso, eu e minha casa somos provas disso. Ele multiplicou aquilo que nós temos nas nossas mãos. Nós entregamos a oferta no altar e o Senhor multiplicou aquilo que nós tínhamos nas nossas mãos. Amém? O Senhor jamais vai virar as costas para você. Jamais. Se você clamar a Ele, com certeza absoluta, Ele vai te ouvir em nome do Senhor Jesus. Amém? Muito bem. Está chegando muito mais gente. Às 17 horas tem muito mais gente. Mas enquanto isso, a gente vai ouvir um louvor maravilhoso. Olha só quem está aqui, olha.